Seja com todos, né? Todos que estão aqui, também nossos irmãos que estão aí na live, assistindo a pregação, né? O culto dessa noite, ou que vão assistir posteriormente, porque é uma maravilha isso, a gravação, fica lá. Então, quem sabe daqui a anos, está lá na internet, alguém passa e vê uma pregação maravilhosa que vai realmente edificar a sua vida, abençoar de uma forma muito especial. Eu já fui abençoado por muitas pregações que foram gravadas há 20 anos atrás, e de repente me deparei com ela e falei, olha, isso aí é para mim. E aí eu aprendi muito. Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus, e vamos então orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que direcione tudo o que formos fazer aqui, que seja para a honra e glória dele. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos na presença do Senhor, porque agora, Pai, nós vamos ler a Tua palavra e será pregada, será falado aqui aquilo, Senhor, que o Senhor tocar no nosso coração. Eu peço ao Senhor que abençoe a minha vida, para que eu possa ser um instrumento usado pelo Senhor nessa noite, e abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão, e que estão também, Senhor, pela internet, vendo, Senhor, e ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, a condição de entender a Tua palavra e, principalmente, praticar no nosso dia a dia. Oramos assim, ó Deus, e entregamos nossas vidas em Tuas mãos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias aí em Colossenses capítulo 3. Por favor. Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 18. Colossenses 3, versículo 18 a seguir. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 3, versículo 18 a seguir. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém, queridos? Meus irmãos, eu trouxe hoje um título para essa mensagem, né? Instruções para uma vida feliz. Instruções para uma vida feliz. E nós estamos precisando muito de instrução para que, nesse mundo tenebroso que a gente vive, a gente possa ter felicidade, como a palavra de Deus diz que a gente sofre aflições, a gente é perseguido, mas diz que nós temos que dar graças a Deus até nas perseguições, não é pelas perseguições, mas nas perseguições. Diz que quando o crente é perseguido, é porque realmente ele está de acordo com a palavra de Deus. Se o mundo persegue a nós, é porque a gente está de acordo com a vontade de Deus, que a gente não está fazendo aquilo que o mundo quer que a gente faça. Agora, se você é cristão e não tem perseguição, não tem nada, sua vida está suave demais nesse mundo, é motivo de alerta. É bom pensar, porque realmente o mundo não está a nosso favor. E diante disso, nós temos aí, irmãos,
problemas diversos que atacam as nossas vidas, que nos deixam entristecidos, deixa a gente realmente até desanimado, tem vezes, porque por mais que você olhe para tudo nesse mundo aqui, você vê um desarranjo bem considerável. E isso realmente, irmãos, tira a nossa paz. E a notícia que eu tenho para dar para vocês com relação a isso não é boa, tá? O mundo não vai melhorar. O sistema não vai se ajustar à palavra de Deus. Cada dia será pior. A palavra de Deus diz isso. Nós vamos ter aflições e será de mal a pior. E nós podemos ver, inclusive, com esse evento que está acontecendo agora nas Olimpíadas, na abertura, né? A blasfêmia contra ali a Santa Ceia do Senhor. Os irmãos todos já devem ter visto, isso é uma coisa muito bem divulgada, né? Pela imprensa que é do sistema do mundo, e saudam isso, louvam isso, e os cristãos olham para isso e dá até embrulho de estômago. Como é que você aceita um negócio desse? Mas vai falar para ver. Você é que é o chato, você é que está fora dos sistemas. E aí você pode dizer, graças a Deus que eu estou fora do sistema, não estou dentro disso, não compartilho com isso, não gosto disso. Eu fico realmente triste com isso. Mas, irmãos, Deus está sendo tirado da vida do ser humano desde o dia que o homem pecou. Tudo isso que a gente vê na face da terra acontecendo, está começando lá na escola. Lá no início, para quem tem criança, os irmãos aí que tem criancinha pequena, cuidado, cuidado. Porque lá dentro da escola já tem uma doutrina, já tem um negócio para levar para o caminho errado. E os pais têm que ficarem atentos, instruir o seu filho, inculcar na cabeça do seu filho a palavra de Deus. E sempre que vê qualquer coisa que está falando que não bateu com aquilo que é a verdade, senta com o filho, tira um tempo, conversa com ele, com ela e explica. Isso não é assim, tá? Sua professora está explicando dessa forma, mas isso eu vou trazer você aqui para o manual da vida, o manual de instruções do ser humano. Tá? É por isso que eu estou colocando aqui instruções para uma vida feliz. É porque nós temos um manual de instrução. Tá? Eu falo de manual de instrução com muita propriedade, eu sempre digo isso para os irmãos, já deve ter falado aqui umas 100 vezes para os irmãos, porque eu sou técnico em eletrônica. E eu sei o que é um equipamento eletrônico cada dia mais sofisticado. Ele chega e hoje, devido à falta de tempo, as pessoas não olham manual mais, né? E já não vem nem o papel direito mais. Já vem um QR Code e você vai lá, aponta a câmera lá e vai para o manual. Mas quem disse que as pessoas vão para lá para saber como é que aquilo funciona? Só vai ligando e vendo, vamos ver como é que está. Às vezes você passa 10 anos utilizando um equipamento eletrônico e utiliza 10% dele, 20%, quase nada, porque não sabe. Aí um dia alguém chega, eu faço isso, irmão, tá? De vez em quando eu estou usando alguma coisa, não sei. Aí de repente alguém chega, olha, mas se você fizer desse jeito, né? Você vai achar muito mais recurso. Aí eu olho e falo, nossa, eu deveria ter lido o manual. Mas aí, irmãos, antes da gente entrar aqui, eu quero dizer para vocês, o mundo, a carne, o desejo do ser humano é tirar Deus de cena. Tá? A nossa carne, que somos crentes, a carne nossa quer Deus longe de nós, tá? Mas só que nós alimentamos o nosso espírito, vindo à igreja à noite, vindo na escola bíblica, estudando a palavra todo dia, meditando nela dia e noite. E ninguém vai tirar o nosso Deus de nós. Até porque não é pelo nosso poder. É porque um dia Deus nos escolheu. O mundo está tirando Deus de cena. Cada vez mais, eles vão denegrindo a imagem do Senhor, conforme o que eles querem fazer, e querem Deus fora, para eles fazerem o que quer. E a gente já sabe o resultado. Desde quando o mundo começou, como tudo era organizado, e hoje, com tanta tecnologia e tanta possibilidade de se organizar, é cada vez mais desorganizado. Vocês já pararam para pensar nisso? As guerras até hoje acontecem. As brigas cada vez mais fortes. O ser humano cada vez mais arrochado num sistema que
realmente, irmãos, deixa a gente entristecido. É só ouvir as notícias por aí. Cada dia pior, né? Mas, queridos, a gente entra na lição, então, porque eu tenho aqui essa promessa de dizer para vocês hoje sobre essas instruções para uma vida feliz. E o primeiro ponto aqui que a gente pode começar aprendendo é o versículo de número 18, né? Que eu vou repetir aqui, eu vou ler de novo com vocês. É bom sempre deixar a Bíblia aberta para a gente estar conferindo se o pregador está dizendo aquilo que está mesmo na Bíblia, né? Aqui também é apresentado e tudo isso é muito importante. Mas o versículo 18 está dizendo: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então essa questão da mulher ser submissa ao marido, todo mundo sabe como é que é e tal. Então tem que ter o esposo ali como o homem, o cabeça do lar que Deus colocou. É assim que funciona, irmão. Tenta mudar isso, de repente as mulheres é que estão sendo cabeça do lar, mas não dá, esse negócio não funciona. E a palavra diz aqui, eu quero frisar essa frase final: como convém no Senhor. Porque talvez você ache que obedecer o seu marido é só aceitar o que ele fala, e não é. Se ele estiver contra os princípios de Deus, aí você precisa obedecer a Deus e não ao seu marido. Se você hoje for no Google e buscar lá referências de uma mulher abençoada, vão ter diversas, você vai encontrar várias. Mas eu quero lembrar de uma, que está em Provérbios 31, do versículo 10 ao 31. São 22 versículos falando sobre a mulher virtuosa. Tá? Eu não vou ler aqui, porque é grande, extenso, a gente acaba tomando muito tempo, mas a maioria das mulheres que estão aqui, que principalmente são esposas, ou almejam ser, tá? É preciso ler esses 22 versículos, para ver o que a Bíblia diz a respeito de uma mulher virtuosa, uma mulher que é abençoada. Irmãos, ela faz de tudo. Ela trabalha, ela levanta cedo, ela vai até altas horas da noite, ela cuida da família, ela é honrada pela sociedade, ela honra o seu marido. É uma bênção uma mulher dessa. Essa mulher, eu posso te dizer que é uma mulher feliz. Feliz. Ela não espera que as coisas deste mundo venham a agradá-la. Ela vai e conquista, e produz, e faz acontecer, de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, a vida do ser humano, para ser feliz nessa terra, ele tem que ter muito trabalho, sabia? Tem que ter muito trabalho, não é serviço não. A vida do ser humano, para ser feliz nessa terra, ele tem que trabalhar, ele tem que produzir, ele tem que realmente fazer acontecer à sua volta algo que seja útil. Porque senão, vira esse monte de inútil que está por aí, que só espera que alguém faça por ele. Nós estamos, inclusive no Brasil, a gente tem um Estado que põe na cabeça da pessoa isso, olha, nós vamos alimentar vocês, a gente vai te dar isso, dar aquilo, daquilo outro, dá uma miséria para a pessoa, e a pessoa vive de acordo com o Estado. Isso é terrível. Mas nós temos então, o primeiro ponto aqui dizendo que a mulher, ela deve ser submissa ao seu marido, seu próprio marido, como convém no Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Então, eu encorajo aí a todas as irmãs, desde as mais novas até as irmãs mais maduras, as pessoas que têm mais experiência de vida, que continue lendo a Bíblia, continue buscando informações de como você ser uma mulher abençoada, de acordo com a vontade de Deus. E vocês serão mulheres felizes, abençoadas. Então essa primeira instrução é exatamente para as mulheres, principalmente as esposas, amém? Mas a gente segue aqui que o segundo ponto vai falar do marido feliz, né? Marido feliz é o marido que ama sua esposa e não a trata com amargura. E aí é exatamente o que o versículo diz, né? Diz assim: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. E aí, irmãos, tem dia que eu fico pensando, meu Deus do céu,
Matou mais uma mulher. 90% dos casos é o marido, por um motivo ou outro, aproveitou da sua força física e matou a sua mulher. Irmãos, são casos tão terríveis, né? Você vê, um dia desse eu vi um ex-marido aí de uma mulher, foi pagar para ela a pensão, encontraram num ponto lá na rua, tinha uma câmera filmando, né? E a mulher recebeu a pensão, guardou o dinheirinho, coitada, para ajudar a tratar do filho lá, e saiu andando com ele conversando com ela, e ele com uma, né? E atingiu aquela mulher violentamente. Aí eu fico olhando, gente, o que passa na cabeça de um cara desse? Aí, é claro que a resposta a gente sabe. Uma pessoa sem Deus. Uma pessoa que está ao seu próprio destino. Aquilo, como que você vai atacar uma esposa sua, a mulher que você ama, daquela forma? Mas a Bíblia aqui está dizendo para nós, irmãos, que a gente, né, o esposo, ele tem que tratar a esposa de uma forma que não tenha amargura. E para não ter essa amargura, o que é que você faz, então? Primeiro lugar, busque a Deus. Preste atenção, o que são os frutos do Espírito. Alguém sabe onde é que fica a relação dos frutos do Espírito na Bíblia? Gálatas 5. A partir do versículo? O 22 são os frutos do Espírito. O 16 fala daquilo que não é. Mas a irmã lembrou bem, porque vai falar o que você não pode fazer do 16 até o 21. Quando chega no 22, aí começa a relação dos frutos do Espírito. Aí, sempre é bom a gente ir lá, dar uma checada, porque são vários, e pensar, peraí, eu tenho isso na minha vida? Ah, não tenho. Eu não estou agindo conforme isso aqui. Se eu não gerei esse fruto, irmão, tem que buscar mais a Deus para gerar. E se tiver esses frutos do Espírito Santo, você será um marido abençoado, um esposo abençoado, que amará a sua esposa, não vai tratar a sua esposa com amargura. E agora, irmãos, eu olho para isso e presto atenção. E penso aqui comigo. Uma esposa conforme o que a Bíblia diz. Um marido conforme o que a Bíblia diz. Irmãos, imagina num casamento abençoado, vocês que vivem isso, marido amando a sua esposa, dá a vida por ela, porque também tem passagem bíblica que diz para nós, que nós devemos dar a vida pela nossa esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. Imagina, irmão, mas não tem nem como passar na nossa mente qualquer agressão, né? O irmão Samuel já está aqui ensinando para os irmãos como é que faz, né? Abençoa, traz a esposa para perto, faz um carinho na esposa, sabe? Diz para ela, eu estou aqui junto com você. Tudo que você for passar nessa vida, seja coisa boa ou ruim, nós estamos juntos. Então, esses dois pontos iniciais já formam aí, irmãos, uma força incrível. Por quê? É porque daí é que vai vir o restante para a nossa vida. Se um marido é abençoado, se uma esposa é abençoada, se vivem nessa comunhão, não tem erro. Está formada a estrutura maravilhosa para poder constituir famílias, ensinar os seus filhos e eles serem conforme o que a Bíblia está dizendo para nós. Nós vamos seguindo e a gente chega aqui no terceiro ponto, tá? Que é o versículo, né, de número 20. Versículo de número 20. Diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Eu vou repetir. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Obediência aos pais é o primeiro mandamento com promessas de Deus. Diz que se filho honrar pai e mãe, ele terá vida longa nessa terra. É o que Deus promete lá no 5º mandamento. Se o filho honrar pai e mãe, ele terá vida longa nessa terra. Por que tem vida longa nessa terra? É porque filho que honra pai e mãe, ele respeita a sociedade.
se ele aprende os bons costumes dentro de casa, e se ele pratica isso na sua vida, todo lugar que ele vai, alguém vai dizer, que menino agradável, que menina abençoada, que pessoa decente, como é bom estar perto dessa pessoa, como é bom, o patrão diz, como é bom ter esse funcionário, essa funcionária aqui, na minha empresa, trabalhando comigo, olha o quanto essa pessoa abençoa a vida daqueles que trabalham nessa empresa. Depois que essa pessoa entrou aqui, a empresa, como diz aí no linguajar popular, bombou, né? Porque todo mundo está em paz, todo mundo está feliz, todo mundo está realmente assim, pegando os bons costumes dessa pessoa que está trabalhando aqui na minha empresa e fazendo um trabalho extraordinário. Já não tem mais briga, não tem discussão, porque na hora que vem a discussão, entra o pacificador, que é o servo de Deus, é a pessoa bem instruída, é o filho que obedece pai e mãe, é a pessoa que tem uma boa conduta na face da terra. Olha como que isso vai formando um elo perfeito, algo maravilhoso, porque nós temos aí pai e mãe abençoado, esposa e marido amando de uma forma incondicional, porque é o amor de Deus que está no coração deles. Agora, os filhos obedecendo pai e mãe. Aí sim, irmãos, que potência que é uma família dessa. Mas a gente ainda segue, porque nós temos ainda o quarto ponto que eu quero falar para vocês agora, porque agora finaliza aqui com a família completa, né? Diz que, versículo 21, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então agora, a gente já vê aí, concluindo, a relação familiar. A esposa, o marido, o convívio dos dois, né? Depois a gente vê, o filho tem que obedecer pai e mãe, seguir os conselhos dos pais. E agora, um alerta aos pais. A instrução aos filhos, a correção, a admoestação, toda aquela conduta para você levar o filho para o caminho certo, não é amarrado, não é na coleira, não é por força, não é por espancamento. Você não pode pegar um filho e levar ele de qualquer jeito, mesmo que seja para a casa do Senhor. Não é arrastado, sabe, irmãos? A palavra de Deus diz, nós não devemos fazer isso, pregar a palavra de Deus, forçando que as pessoas venham. A gente deve pregar. Quem vai convencer da justiça, do pecado, do juízo é o próprio Deus que habita no coração daqueles que são escolhidos. Porque os que não são escolhidos, irmão, não vão dar valor à palavra de Deus. E não adianta você forçar, não ponha na coleira e traga, porque o camarada vai, talvez gerar um problema sério para a sua vida. E com os filhos a mesma coisa. Por isso é que tem a instrução. Não irriteis os vossos filhos. Porque se um filho estiver irritado, toda hora o pai está enchendo a cabeça dele de coisa, está forçando ele aquela coisa, e vai nele desanima, fala, pô, meu pai, a minha mãe, são o esteio da minha vida, eu confio neles, eu estou aqui dependente deles, mas do jeito que eles estão tratando comigo, aí muitos saem, vão parar na rua, porque preferem a rua do que dentro de casa, devido ao tipo de até agressão física que se tem, o pai tentando fazer com que o filho mude, e às vezes o pai nem bom testemunho e a mãe dão. São esses os maiores agressores, os que irritam os filhos, os que perturbam os filhos. Aí os filhos escapam, vão para as ruas, e a gente vê reportagens aí perguntando, por que você veio? Aí a gente vê a história, tem muitos que vai porque não quer nada mesmo. Mas tem aqueles que foram agredidos pelos pais, tem menina que foi estuprada por pai. Irmãos, é um negócio terrível. E aí o alerta que Paulo escrevendo aos Colossenses, dizendo, pais, não irriteis os vossos filhos, sabe? Porque vocês vão desanimar esses meninos. E esses meninos não vão aprender aquilo que vocês têm para ensinar para eles. E aí, queridos, a gente vê que com relação à família, nós temos instruções preciosas para a família ser feliz. Irmãos, é tão pouca a leitura aqui, são tão poucos versículos, mas, irmãos, vocês já repararam a riqueza de detalhes nesses versículos? É tudo muito
simples, muito fácil de entender. Não tem que entrar com palavras, não sei o que e tal, altos conhecimentos. É tudo muito comum de se fazer. É só seguir a instrução. Essa instrução, se você segue essas instruções do Senhor, da Bíblia Sagrada, do manual da vida, o manual do fabricante do ser humano, se você obedece isso. Certa vez eu peguei um ventilador para montar, isso tem muito tempo atrás. Eu achei ele tão simples que eu falei, para que abrir manual? Montei uma peça virada nele lá. Irmão, foi só ligar. O negócio fez uma barulheira danada e eu falei, o que deu de errado? Aí eu olhei de lado, o manual estava lá. Quando eu olhei, eu falei, essa peça aqui está invertida. Talvez a nossa vida vira uma quebradeira danada tem hora. A gente nem sabe de onde vem tanta tribulação, né? Pode ser que a peça está virada. Deus te instruiu para andar de um jeito e você está andando de outro. Está brigando com o Senhor. Não faça isso. Leia esse manual de instruções, aprenda e aplique na vida. É simples. Família abençoada. A gente finaliza aqui a parte da família. Mas o texto é um pouco mais extenso, e agora nós vamos ver aqui algumas coisas muito interessantes a partir aqui do versículo 22. Vamos ler aqui, seguem comigo aí, versículo 22 a seguir. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, né? Está falando o patrão do servo. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Eu paro um pouquinho aqui, porque o que tem de gente que trabalha numa empresa, num lugar, que depende de ter um fiscal por perto, né? Eu já fui funcionário, bem na minha adolescência, a gente começava muito cedo, trabalhava em companhia de reflorestamento. Como diz o pessoal aí, o pau quebrava, irmão, tá? 13 anos de idade, em cima de um caminhão, esses pau de arara da vida aí, chuva caindo, lama para tudo que é lado e a gente indo para o serviço. Voltava à tarde, ganhava meio salário mínimo. Oh, glória, aleluia. Porque eu tinha 13 anos, trabalhava e ganhava meio salário mínimo. Porque esse meio salário mínimo, eu e meu irmão, a gente trabalhava. E esse meio salário mínimo, no final do mês, a gente entregava ele para os nossos pais. A gente não pegava um centavo, irmão. O nosso pai, a gente só falava para ele, pai, eu vou precisar de uma camisa, eu vou precisar disso, eu quero comprar um sonzinho para mim, quero comprar isso. Tudo isso, o pai é que organizava tudo e falava, agora chegou a hora. Mas nós éramos 8 irmãos. E os outros era tudo bem pequenininho. E a gente precisava ajudar. E aí quando a gente via, o pai saía, ia lá com aquele dinheirinho, comprava umas roupinhas novas, aquela coisa, tudo muito simples. Mas era muito bom. E o que eu quero dizer a respeito desse negócio aqui? É que eu lembro que na minha adolescência, eu trabalhava, mas tipo assim, dava os meus golpezinhos, né? Trabalhava. Se o fiscal tivesse por perto, irmão, desempenhava que era uma beleza. Mas se o fiscal tivesse um pouco longe, que não dava para ver o que eu estava fazendo, eu já ficava mais relaxado. Já não dava muita produção, aquela coisa e tal. Tipo assim, na hora que apertar, aí eu produzo de novo. E a maioria das pessoas trabalham assim. Irmãos, Deus nos alerta aqui. Você não precisa fazer as coisas para que as pessoas vejam você fazendo. Quando você está trabalhando em oculto, o seu patrão não está por perto, as pessoas não estão te vigiando, Deus está olhando para você. Diz lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre tudo que é lugar, irmãos. E Ele contempla os bons e os maus. Sendo eu cristão, sabendo que Deus me vê em qualquer situação, tudo que eu fizer, irmão, tem que ser para a honra e glória do Senhor. Aí o funcionário, está dizendo aqui que o funcionário deve obedecer o seu patrão. Você trabalha, o seu patrão te paga, o que ele te mandar fazer, faz. É o que Deus está dizendo aqui para nós na sua palavra.
e alerta. Não faça só porque ele está perto te vigiando, não. Fora, estando o patrão, faça tudo certo do mesmo jeito. E o patrão sabe muito bem chegar e conferir se fez ou não fez. Hoje, a gente vive aí com, né, as câmeras de vigilância. Às vezes você está pensando que nem está te vendo. E tem uma câmera oculta, enfiada dentro de uma porta daquela que ninguém sabe que existe. Mas está lá te filmando. Tá? Só que essa câmera ela pode parar e falhar. Mas e os olhos do Senhor? A câmera do Senhor está filmando tudo. E você não vai ter como escapar disso. Por isso, você deve agir dessa forma. E nós seguimos o texto aqui. Versículo 23 a seguir. Diz que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Então, não há acepção de pessoas. Se não há, eu posso ser cristão, declarar minha fé em Cristo Jesus, e todo mundo olhar para mim e falar, olha, o Geraldo lá é tranquilo, está tudo certo. Mas se eu fizer injustiça, irmãos, a mão de Deus pesará sobre a minha vida. Não adianta. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, pode ser o que for. É o que o texto está dizendo para nós aqui. Segue conforme a palavra do Senhor. Não faça injustiça, não cometa injustiça, porque vai ter o troco. Você vai receber em troca. É por isso que, diante dessa frase, do lema desse ano da nossa igreja, semear para colher, eu lembro que Deus, no início do ano, Ele tocou muito ao meu coração para dizer, gente, semeie coisas boas. Semear para colher. Colher o quê? O que que eu vou semear? Eu contei algumas histórias, experiências que eu tive com pessoas que plantaram muita coisa ruim. Pessoas que chegaram para mim e disseram, Geraldo, pô, eu acabei com o meu casamento. Eu destruí tudo, eu fiz tudo errado. E aí teve um momento lá que eu falei para ele, irmão, faz o seguinte, pelo jeito da sua confissão, você está se convertendo agora, pelo jeito. Você já plantou muita coisa ruim. Eu não vou ser aqui injusto de dizer que você não vai colher esses frutos, não, porque ainda tem coisa muito ruim. Essas árvores, pô, essa semente germinou. Nasceu árvore, geraram frutos e está espalhado por aí. Você vai ter que ficar até o final da sua vida, talvez, colhendo coisa ruim que você plantou. Agora, tem um detalhe. O que você vai fazer da agora para frente? Como viveremos, né, irmão? Plante coisa boa. Semeie semente boa. Se ela cair numa terra boa, irmão, você está arrumado. Porque vai germinar, vai brotar, vai dar fruto 100 por 1. E você vai colher muita coisa importante na sua vida. Irmãos, faz sentido o título dessa mensagem de hoje, Instruções para uma Vida Feliz? Ela é para a família completa. Ela é para todas as pessoas, porque nós somos servos, irmãos, aqui nessa terra. Até os patrões são servos, que é o que a gente vai falar agora aqui. Sabe? Todo mundo está sendo bem instruído em apenas alguns versículos da Bíblia. Agora, se você vai fazer, aí é outra história. Só que as instruções estão aqui. E Deus me deu essa graça de, nessa noite, trazer essas informações e trazer para essa igreja e levar para aqueles que vão ouvir essa mensagem algum dia. Sabe? Talvez um dia alguém vai chegar para você e falar do desânimo que está, e vai falar de tantas coisas ruins que fez na vida também, e você vai lembrar dessa mensagem e vai saber que ela está gravada. E você vai entrar no site da igreja, e você vai pegar lá, mandar o link, falar, escuta esse negócio aí para você ver. Que interessante, pouquíssimos versículos, mas pode ser que você vai ajustar a sua vida a partir de agora. Vai que essa pessoa tem um relacionamento errado com a esposa ou com o marido, vai que está começando a educar os filhos, olha o quanto de coisa boa que essa pessoa vai aprender.
Ela vai colher os frutos que já plantou, que foram ruins, mas ela vai começar a colher frutos bons daí para frente. E dependendo do tempo de vida que ela tiver pela terra, vai ter uma balança aí. Daí a pouco os frutos que estava pesando tanto, né? O fruto mau, aí depois vai enchendo de frutos bons, gostosos, deliciosos. E aquilo chega num ponto que a vida equilibra. De repente, já começa a pesar só para o lado bom. Os maus já não fazem efeito. Eu já não precisa comer daquele fruto ruim, porque já saciou a fome, já passou. Agora é Deus que o alimenta. Agora ele colheu o que plantou de bom nessa vida. Então, para os servos, que todos nós somos, está aí a instrução. Faça tudo para Deus e não para os homens. Obedeça. Se você é servo, alguém vai te falar para fazer algo. Obedeça o que o seu Senhor aqui da terra está dizendo, porque isso também agrada ao Senhor. E quando eu falo que agrada o Senhor, eu ainda quero voltar, irmãos, que eu esqueci de um detalhe aqui, lá nos filhos, quando eu falei dos filhos, já estou terminando a mensagem, viu? É que diz que fazê-lo, né, obedecer pai e mãe, fazê-lo é grato diante do Senhor. Irmãos, quando Deus agrada do ser humano, eu gosto sempre de citar isso na igreja. Deus move céus e terra para poder abençoar você. E se Deus move céus e terra para abençoar você, quem poderá contra o braço forte do Senhor? Se é o Criador dos céus e da terra que está te abençoando, que está te guiando, quem é que vai impedir, irmão? Irmãos, isso é uma força tão grande que a gente tem na vida, que você enfrenta qualquer tipo de situação. E você sabe, eu posso parar na cova dos leões, eu posso parar na prisão, eu posso ser até morto, e se eu for, eu vou estar mais perto do Senhor. Por isso eu vou, porque quem me sustenta é Deus. Ele agrada desse tipo de atitude que eu estou fazendo, porque eu estou segundo a vontade dEle, eu estou obedecendo a Deus. Não tem erro. Se Deus agrada de nós, irmãos, Ele vai te dar uma vida feliz, abençoada nessa terra, pode ter certeza disso. Mas nós vamos agora, finalizando aqui o texto, irmãos, porque tem um versículo ainda que é o versículo 1 do capítulo 4, né? Aí vai falar sobre o patrão, para não deixar o poderoso lá de fora, né? Poderoso entre aspas, né, irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz para eles. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, você que é patrão, eu já fui patrão, já tive pessoas ali submissas a mim, alguns funcionários, e sei o quanto é bom tratar bem um funcionário. Eu glorifico a Deus que nessa época eu já era convertido e pude ter essas instruções para tratar com os meus funcionários. Eu tive servos bem ruins, tive servos que chegaram a... menino muito novo, até me roubava, sabe? E aí, não o escorracei, né, como diz. A gente chega e chama e diz, olha, filho, você é novo e você está fazendo uma coisa que é errada, tá? A câmera te pegou, a gente sabe que, a gente já suspeitava que estava sumindo, eram moedas, mas estava sumindo, sumia uma, sumia duas, sumia 10, sumia 20, e aí, né, irmão, no final do mês as contas não fecham, não bate o caixa. E aí eu chamei ele, sentei, o menino de família abençoada, gente boa demais, o menino chorou, o menino ficou desesperado. Eu falei, não, eu não te chamei para te dispensar, você é um excelente servo, você trabalha bem, e você tem um futuro brilhante pela frente, só que tem que parar com isso. Isso, irmãos, é justiça e equidade. Ele não pode me roubar e eu não posso roubar a ele. O mundo tem um negócio dizendo o seguinte, irmão, costuma dizer isso, fazer a gente entender isso. Ó, como diz um bom mineiro, esse trem não tem jeito. Então, eu já tenho que me preparar, porque quando me roubar eu já estou com o bolso cheio. Não é assim. Eu não posso roubar para estar com o bolso cheio,
para que os outros me roubem. Até porque, se eu roubar, eu não tenho a bênção do Senhor. O que eu tiver comigo, nada é nosso nessa terra. Por que então que eu quero ter coisas nessa terra? Eu preciso ter Deus. Deus é dono de tudo. Tudo, tudo, tudo. Se eu tiver Deus, eu tenho tudo. Quantos têm, aparentemente, tudo e se matam? Porque não tem paz. Para as pessoas que estão à sua volta, como Asaf um dia olhou, né, e viu ricos, poderosos, às vezes você não sabe nem como é que é a vida da pessoa. Pode ser uma vida desgraçada, infeliz, mas porque ele tem carro do ano, carro importado, tem um casarão, tem uma piscina, tem diversas empresas. Aí você olha e fala, nossa, eu queria ser um cara, não queira ser um cara desse. Em primeiro lugar, ele pode ser uma pessoa que é honesta, tem tudo isso de Deus, mas você nunca deve desejar o que é dos outros. A inveja é terrível. Não queira ter nada que os outros têm. Você pode querer ter o mesmo carro que o outro tem, porque tem milhares no mercado. Não o meu, que está ali fora, que ele é raro. Mas tem muito carro no mercado. E você viu um carrão, lute, batalhe, pode ir lá e comprar. Mas aquele do seu irmão, do homem que você olhou e teve inveja, não tenha inveja. Deus pode te dar aquele, mas pode te surpreender, porque você vai para comprar aquele e Deus te dá outro. Já aconteceu comigo. Eu fui para tentar comprar uma coisa razoável e Deus me deu muito melhor. Aí eu voltei para casa todo feliz. Fui até multado na estrada porque eu andei muito. E aí, imagina, né, irmão? Empolgação. Cheguei numa curva, 120 por hora, nem percebi que o carro estava. O carro estava bem novo. E aí eu só ouvi o cantar dos pneus. Falei, meu Deus. Né? Aí eu estava sozinho. Atentei, falei, não, olha, estou correndo demais. Quando eu olhei, eu vi que o ponteiro baixou do 120 ali. Eu falei, não posso correr desse jeito. Então agora eu vou olhar mais para... né, o velocímetro do carro. Mas aí Deus me surpreendeu. O carro é uma bênção na minha vida até hoje. Pensa, quando Deus te abençoa com uma coisa, o quanto que é bom para a sua vida. Mas nunca queira ter o que é dos outros. Amém, queridos? E aí, nós estamos aqui no último versículo, e Deus falando para os patrões. Trate seu servo com justiça e com equidade. Nunca se coloque acima dele. Você é senhor dele, mas tem eu que sou o seu senhor. Eu estou de olho em você. Se você for injusto, aí vem o versículo anterior dizendo, vai colher injustiça, irmão. Vai ter em troco injustiça. Isso serve para servo, para patrão, para pai, para filho, para todo mundo. É assim que é a palavra do Senhor. Então essas são as instruções para a nossa vida. E concluindo, nós podemos dizer o seguinte, irmãos, seguindo essas instruções do Senhor, seremos abençoados e felizes. Então, se você busca felicidade, né? Tempo desse atrás, eu citei uma parte da letra de uma música do Daniel, que é justamente esse título, para ser feliz. Né? E aí tem uma frase lá que diz, para ser feliz, do que o ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? Para ser feliz, né? Quanto que a gente precisa para ser feliz? E durante a música ele vai falando de tantas pessoas que não têm nada. Pessoas simples, pessoas humildes. Mas é feliz, irmãos. Sabe, o sorriso dela quase chega nas orelhas. Né? De tão feliz que é. E muitos ricos morrendo. Porque tem coisas. Muitos ganhando na Mega Sena e sendo mortos. Porque tem muito dinheiro. Pensa bem nisso. Então, lá só faz pergunta. Eles não citam que é nesse manual de instrução que a gente encontra o que a gente faz para ser feliz. Né? Aí eu cito essa música por isso. Aí tudo que é pergunta que ele faz lá, depois eu digo, quando eu, às vezes, canto essa música junto com os amigos, alguma coisa assim, a gente brinca, está numa festinha, uma coisa e tal. E depois da música eu falo, vocês perceberam que é muita pergunta, né, aqui? Aí eu vou dizer para vocês a resposta, porque ele não deu a resposta. Mas a resposta é você ter Deus da vida. Se Deus for o Senhor da sua vida, você tem tudo que você precisar. E se você não tiver nada, você é feliz.
Porque você tem o Criador da sua vida dentro de você, comandando você, fazendo com que você ande nessa terra segundo a vontade dele. Te criou, te sustentou até hoje, te guia pelos caminhos da vida, te faz bem-sucedido, sabe? Salmo 1, versículo 3 diz que a pessoa que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, a pessoa que não blasfema do nome de Deus, a pessoa que não senta à roda dos escarnecedores, essa pessoa, ela será próspera em tudo o que fizer. Diz que será como uma árvore plantada ali pertinho das águas, né? E as folhas não murcham, nem caem, às vezes. Tudo que ela fizer prosperará, sabe? E é isso que a gente tem que pensar. Vida feliz, as instruções estão aqui, pegamos aqui, em porcentagem não tem como nem falar, porque ia ter tanto zero antes, vírgula e não sei o quê, porque nós estamos aqui com alguns versículos da palavra de Deus. Alguns versículos. 8 versículos, acho que é isso. Então, queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sigam essas instruções, sua vida certamente já é feliz porque vocês estão aqui. Só de vocês estarem aqui, de nós estarmos aqui, a gente segue muitos princípios desses. Mas pode ser que nessa noite ficou alguma coisinha. Ajusta, né? Ao mineiro de novo, ajusta esse trem aí, irmão, né? Vamos ajustar, vamos ficar junto com Jesus, vamos ficar firmes na fé, vamos obedecer. Mas como viveremos, irmãos, diante de tão maravilhosa graça, né? Aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos estudar, né? Nós vamos ficar aí estudando o manual de instruções, que é a Bíblia, né? E agindo conforme o que está escrito lá. Lembra do ventilador, né? Eu montei o ventilador errado. E ele fez um barulho tremendo, se eu deixasse ligado mais um pouquinho, quebrava a hélice, quebrava tudo, porque foi tudo lá, alguma coisa ficou errada. Só depois que eu olhei o manual, eu falei, tem que inverter isso aqui. Pronto, deu tudo certo. Imagina isso, num motor de altíssima potência. E você faz o negócio errado, mas é só bater ali, às vezes pega fogo para tudo que é lado, dependendo do lugar que está. Ar-condicionado, por exemplo, tem pegado fogo e tem destruído uma empresa inteira, por causa do erro de um funcionário que talvez não atentou para a instrução. Então, estude, nós viveremos assim, estudando cada vez mais a palavra de Deus, que é a Bíblia, é o manual da vida, e praticando, aplicando isso no nosso dia a dia. Mas em segundo lugar, nós ainda vamos, agora é um ponto que o Fernandinho até canta uma música e fala disso. Confiar em Deus, descansar em Deus, irmão, sabe, o ser humano, aí, se a gente for pela carne, a gente nem confia e nem descansa. Porque nós estamos sempre querendo fazer alguma coisa para ajudar a Deus, né? Mas como viveremos então, irmãos? A gente vai estudar esse manual, aplicar isso no nosso dia a dia, né? Obedecer. E nós vamos ficar, em segundo lugar, irmãos, confiando que se seguirmos as instruções corretamente, vai funcionar bem a nossa vida. Montou tudo direitinho, né? Trazendo para o meu lado aqui de técnico em eletrônica, alguma coisinha de mecânica, né? Sou metido a mecânico também. Meus carros eu desmonto tudo, já troquei motor, troquei caixa. Irmão, sabe o que é trabalho de 6 dias? Entra debaixo do carro, vai lá em cima, só eu mexendo, sabe? De vez em quando pintou um abençoado, me ajuda. Um dia pintou lá o pastor Marcelo e orou por mim. Falei, olha, uma benção, porque o carro naquele dia ficou pronto e já deu para funcionar. Mas, irmão, é horroroso. Um dia eu montei uma caixa e não me atentei para um anel que tinha lá. Tinha que ter só um, mas tinha 2 na guia do parafuso, o mais pesado lá. E esses anéis encontraram e eu não percebi muito bem, a caixa ficou meio torta. Mas depois de tudo montado, eu já estava tão exausto que eu falei, eu quero ver se esse negócio funciona. Irmão, quando eu bati na chave, pensa num barulho. Disco de embreagem, aquele negócio, corroeu tudo lá por dentro. Quebrou um dos suportes do motor. É pesado demais, irmão. O negócio carrega um carro por aí. E eu fui lá. Aí depois que eu fui estudar, eu parei. E no outro dia eu fui estudar. Aí eu vi que tinha uma abertura quase desse tamanho. De um lado
parafuso tinha cravado lá, mas a caixa estava aberta e lá dentro o eixo tinha entrado, mas ficou torto, tudo torto lá dentro, e eu bati naquele tem aquela potência toda. Pá! Aí foi um barulheira terrível, e eu ainda deixei um pouquinho para ver se parava, e não parava não, vai quebrar tudo. Irmãos, não ligue o seu motor, não siga a sua vida, tá? Com tudo errado, tudo torto, analisa bem, volte na Bíblia, se você tem dúvida, volta lá na instrução, sabe? Agora, depois de tudo lido, entendido, aí, bota a sua confiança em Deus, diz assim, agora vai dar certo, tá? As outras vezes que eu montei esse carro, várias vezes que eu... Aí, irmãos, tudo montadinho, confiro tudo, pego uma lanterna, olho tudo beleza, giro com a mão para ver se está tudo certo, faz barulho nenhum. Você bate lá, aquela felicidade, o negócio funciona, macio, põe na rua para rodar, roda direitinho, tudo, você mesmo fez. Você, olha, eu montei cada peça. Imagina você com sua vida plenamente na presença de Deus, sabendo que cada peça da sua vida você montou segundo o manual de instrução. Confia ou não confia? Foi o Criador, o seu Deus que te falou, faça assim, e você fez. Não tem como você pôr o pé na rua ali e ter medo que alguma coisa vai te acontecer. E a pessoa que é grata sabe, se me acontecer algo, mesmo assim, eu louvarei o meu Senhor. Algo ruim, né? Jó deixou isso muito explícito para nós. Quem sabe um dia a gente prega aqui sobre a vida de Jó. O que ele passou, até onde ele foi, e como ele chegou no final, quando não tinha mais esperança nenhuma. Ele disse, ainda assim, eu louvarei o meu Deus. Aí ele ora pelos seus amigos, e depois Deus restitui tudo, família, bens, tudo em dobro. Sabe? Só a família que ele deu os mesmos filhos, né? Outros filhos da mesma... Né? Mas diz que o resto foi tudo em dobro. Mas chegou lá no fundo do poço, sem saúde, sem nada na vida, sem amigos por perto. Mas é onde a gente diz, ainda assim eu louvarei o Senhor. Porque nu saí do ventre da minha mãe. Nu eu voltarei para lá. Um dia Deus fez um boneco de barro, soprou nele o fôlego de vida e ele viveu. E aqui estamos, esses bilhões de bonecos espalhados pelo mundo, né? Agora não mais bonecos, mas servos de Deus, né? Criaturas de Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, nós que estamos aqui, que somos escolhidos, a gente que crê em Deus, que Deus, vendo esses bonequinhos tudo caminhando para o inferno, para morrer, aí Deus foi escolhendo um, outro, e colocou a gente aqui hoje, e mais os milhões, talvez bilhões de cristãos que estão espalhados pela face da terra, tudo adorando, louvando a Deus, lendo o manual de instrução, colocando em prática na sua vida, confiando no Senhor e sendo abençoado. É isso, é isso. Essas são as instruções que o Senhor nos dá aqui nessa noite, e eu fico muito feliz de falar isso e sentir isso no meu coração, porque cada dia, pregando a palavra, e deixando a palavra limpar essa água da vida, que é inesgotável, limpar a minha vida, eu sei que eu vou até o fim. Não sei quanto tempo de vida o Senhor tem para mim, mas sei que até o último dia eu estarei firme e forte na presença do Senhor. E tudo que eu fizer prosperará em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração aqui. Finalizando, os irmãos que puderem aí, fiquem de pé, por gentileza. E vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, santo é o Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és maravilhoso. E hoje o Senhor renovou em nós a esperança de termos uma vida feliz, abençoada. Talvez muitos entraram aqui porque eu já estava com essa palavra no meu coração. Eu já entrei feliz aqui nessa noite. Mas às vezes alguns podem entrar pensando, o que será de mim amanhã ou quando eu voltar para casa hoje? Eu quero dizer a todos aqui que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo ou vendo pela internet, que o Senhor Deus coloque no coração de cada um essa presença do Senhor fazendo essa mudança, porque nós nunca vamos conseguir enxergar isso se não for pela instrução do Senhor, pelo Teu Espírito Santo em nós. Então todos aqueles que têm o Teu Espírito Santo neles, que possam receber essa mensagem
e sair daqui confiantes de que nenhuma situação nesse mundo é maior que o nosso Deus. Por mais trágica e difícil e gigantesca que ela seja, ela não vai nos dominar, ela não vai nos vencer, porque o Senhor é maior do que todas essas coisas. Deus, muito obrigado. Que o Senhor nos dê uma semana de paz. Pretendo viajar, Senhor, na próxima sexta-feira. Que o Senhor seja comigo, com a minha família, abençoando a nossa vida. Vamos estar com os nossos irmãos ali, na minha terra natal. E que o Senhor abençoe a nossa ida, a nossa volta, a nossa estadia ali. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. E assim seja com os demais irmãos que estão viajando, curtindo suas férias. Que o Senhor abençoe todo o nosso país, principalmente nossos irmãos presbiterianos. Deus, que o Senhor os livre de todo mal, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todos nós, Pai, para que a gente possa cada dia mais louvar e adorar o nome santo do Senhor, na beleza da tua santidade, porque tu és bom, a tua fidelidade dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, agora e para todo sempre, e com todos os nossos irmãos espalhados por toda a face da terra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.